Olá, competidores, eu sou o professor Felipe Verri, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o desafio da primeira fase do Data Science Challenge, edição 2021. Bom, nessa primeira fase, será utilizado o sistema DataJudge.space, onde vocês farão a submissão dos seus resultados dos modelos obtidos. Logo mais, lançaremos um vídeo onde você aprenderá como fazer submissões nesse sistema. Serão permitidas uma submissão a cada 12 horas. O encerramento dessa primeira fase é no dia 17/5, às 23h59, UTC. As 3 melhores equipes classificadas nessa primeira fase poderão prosseguir para a próxima fase do desafio. Bom, a respeito dos dados dessa primeira fase, foram dados fornecidos pelo grupo de pesquisa DroneComp. Os dados já estão disponíveis no site do evento e vocês podem utilizar qualquer modelo de aprendizado de máquina ou similares, tá bom? Qualquer tipo de técnica é válida para vocês conseguirem resolver o desafio desse ano. Porém, lembrando que os vencedores, as 3 melhores equipes que passarão para a próxima fase, deverão disponibilizar o código-fonte da abordagem utilizada para resolver o desafio. Bom, qual que é a temática do desafio dessa primeira fase? É um mercado de permissões de uso de espaço aéreo. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse cenário, acessem esse artigo que está disponível aqui. Bom, mas qual é a tarefa especificamente? É prever a correlação entre os preços e o número de trocas dessas permissões de voo em relação à centralidade delas. Então, é um desafio de regressão contendo 2 variáveis aí de saída. A correlação entre o preço e a centralidade da permissão e a correlação entre o número de trocas daquela permissão em específico para a centralidade dela. A medida de desempenho utilizada será o erro absoluto médio, com o mesmo peso para as 2 saídas. Eu vou explicar aqui brevemente o significado dos atributos dessa base de dados e mostrar aqui para vocês os dados. Tudo bem? Então, N, ou a variável N, é o número de agentes nesse sistema. P é a fração de traders que estão no sistema. F é o grau de interesse dos traders, então quanto maior F, mais interessado os traders estão em cada uma das permissões que estão disponíveis. X, Y e Z são as dimensões, né, do espaço aéreo. A1 e A2 são, respectivamente, a média e o desvio padrão do coeficiente de preço fundamental dos consumidores. Nós disponibilizamos na descrição desse vídeo um artigo que conta um pouquinho mais sobre essas simulações de mercado financeiro para que vocês entendam essas nomenclaturas que estamos usando aqui. Mas então, A1 e A2 são, respectivamente, a média e o desvio padrão do coeficiente de preço fundamental dos consumidores, e A3 e A4, o mesmo significado, porém, para os traders. B1 e B2, a média e o desvio padrão para o coeficiente de preço de mercado, é um pouco diferente, dos consumidores, e B3 e B4, correspondentes aí para os traders. C1 e C2, referentes ao coeficiente de preço aleatório, e também aí o C3 e C4, referente aos traders. G1 e G2 são, respectivamente, a média e o desvio padrão do grau de agressividade dos consumidores. Então, quando os consumidores desejam utilizar o espaço aéreo, está muito próximo do período de viagem deles, quanto maior esse parâmetro G, mais agressivo ele é em ofertar os preços nesse mercado. L1 e L2 é a média e o desvio padrão dos coeficientes de desvalorização para os consumidores, e L3 e L4, o correspondente para os traders. Este coeficiente de desvalorização se refere ao quanto aquela permissão para de valer, né, o quanto ela perde valor quando vai chegando próximo ao momento de uso dessa permissão de voo. E1 e E2 medem aí a variabilidade no preço fundamental dos consumidores e traders, respectivamente. Então, quanto menor o valor desse coeficiente E,
mais parecida ao preço fundamental dos agentes do sistema. Por fim, explicando aqui rapidamente as variáveis de saída, uma delas é a correlação entre o preço final e a centralidade das permissões de voo, e a outra com a mesma semântica, só que olhando ali a correlação entre o número de transações e a centralidade da permissão de voo. Então, foi utilizada a correlação de Pearson, então os valores vão de -1 a 1 para cada uma dessas saídas. Se vocês tiverem mais dúvidas, participem dos encontros, estamos disponíveis aí para auxiliar todos os competidores a terem um bom desempenho no desafio. Vou mostrar para vocês agora como acessar os dados da competição. Então, entrando no site da competição, que é esse aqui, entrem em acompanhar a edição atual, e lá na seção fase 1, tem os links dos dados de treinamento, que devem ser utilizados para treinar o modelo, e dos dados de teste. Vou abrir aqui os dados de treinamento para vocês verem. Então, é apenas um CSV, onde contém todos os atributos, e atributos descritivos e os atributos de saída. No conjunto de teste, se você clicar lá, você vai ver uma base de dados onde você não possui os atributos de saída e que vocês devem prever e enviar lá no sistema DataJudge. Caso você não saiba utilizar o sistema, assista o vídeo de explicação do uso do sistema. Muito obrigado e boa sorte a todos.